Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações e segue também a gente nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves, a gente traz mais um programa aí muito bacana hoje para falar um pouquinho sobre cenário econômico, sobre as mudanças, o que esperar aí nos próximos meses também, até porque, como na semana passada a gente falou sobre marketing, é um assunto muito dinâmico, que está sempre recebendo atualizações, mais dinâmico do que o marketing é a economia, né? Então é muito importante a gente estar sempre trazendo aqui os especialistas e a gente vai ter hoje um programa sobre esse assunto, mas antes, claro, vamos falar um pouquinho sobre aquelas empresas, né? Aquelas marcas que fazem com que tudo isso aqui que você está vendo seja possível, começando pela BeMind, né? A BeMind é o seu parceiro, a base do seu crescimento e vai te ajudar a crescer de forma saudável. Sabe aquele atrito que existe às vezes entre a área financeira e a área contábil? Pô, mas você não passou o lançamento? Cadê a nota? Principalmente no fechamento do mês, né? Aquele pessoal correndo atrás de documentação. Você vai resolver isso com a BeMind, tá? Porque eles são a contabilidade e eles também são a área financeira. Então você não vai ter problema com isso. Além, claro, de eles oferecerem para você toda uma solução de gestão, consultoria, ERP também para poder controlar aí toda a tua empresa na palma da mão também. Então chama a BeMind no WhatsApp 49 999370001 ou no Instagram, @BeMind Soluções. E também, se você está assistindo a gente aí no YouTube, escaneia o QR Code e conversa com a BeMind. A gente vai falar bastante de investimento no programa, então eu vou deixar a dica do nosso parceiro da Nipur aí ao longo do programa. Nós vamos dando as dicas, né, Júlio? Mas a gente tem também nosso parceiro aqui da área financeira e a gente tem falado sobre as mudanças rápidas que estão acontecendo no marketing, nos investimentos. Tudo isso impacta no teu bolso. Você precisa ter uma empresa rodando, né, de forma redonda, de forma correta, e para isso precisa de um parceiro financeiro também, para você organizar as tuas soluções de pagamentos, de recebimentos, ter acesso à sua conta de forma prática, rápida, mas também ter o atendimento personalizado quando você precisa. E a gente tem aqui o orgulho de anunciar sempre conosco aqui o Sicredi também, o seu parceiro certo para a área financeira aí, que vai te ajudar também em várias opções aí para tomar crédito, para você ajustar os teus negócios. O que é legal é que você sempre pode ir lá bater um papo com a turma, né? Aqui na nossa cidade, o João, o Luiz, o Lucas, o pessoal aí sempre atende muito bem, toda a equipe atende muito bem, mas você tem várias opções, com certeza. Se você está vendo a gente de outra cidade do país, você tem aí também o Sicredi, seu parceiro para a área financeira. Se você quiser, liga no telefone 49-3289-9800, ou também, se você está assistindo a gente, escaneia o QR Code aí, que você fica por dentro também das novidades. E a gente também tem aí, né, para fechar aí o nosso hall de patrocinadores, a AT Plus, que está sempre com a gente, fazendo com que a gente se conecte com a internet, mas muito mais do que isso, oferecendo também um suporte humanizado, um suporte próximo para o teu negócio que está começando, o seu negócio que já existe há bastante tempo aí. Certamente a AT Plus consegue te dar aí bastante tranquilidade para operar, uma vez que toda a sua empresa, independente do setor, ela precisa muito de internet, depende de tecnologia, e na hora que você mais precisa, você precisa ter aquele parceiro próximo. Então, não bobeia, né? Chama a AT Plus, que além de internet, eles também têm várias outras soluções aí em nuvem e podem fazer com que você fique mais digitalizado. Chama no WhatsApp 49-3240-0800. Se você está assistindo, também escaneia o QR Code. E também, né, como a gente vai falar bastante hoje sobre economia, a gente vai deixar nesse momento aqui, vai aparecer já o QR Code aí e os dados para você entrar em contato com a Nipur, né? A Nipur que está proporcionando hoje esse bate-papo para a gente aqui. Então você pode escanear o QR Code e entrar em contato com o pessoal da Nipur, vai aparecer na tela agora, para você poder entrar em contato e ter essa assessoria completa de investimentos. E vamos falar sobre o É isso aí, tema, quem então, está Mari? com a gente hoje aqui é a Nipur Finance, né? E quem vem bater o papo é o Júlio César Seber, que já esteve várias vezes aqui conosco, é um especialista na área aí, um cara que está estudando muito, se dedicando muito a isso, e a Nipur tem tido muito sucesso na nossa cidade. Eu posso falar, é meu assessor de investimento Meu também. também. Teu também? Meu Aí, também. ó, viu? Todo dia eu tô Nós incomodando estamos o bem Júlio lá. assistidos, por isso que ele está aqui para falar com a gente aí. Ele é assessor de investimentos e sócio da Nipur Finance, e a gente está falando justamente então hoje sobre economia. Bem-vindo, Júlio, tudo bem? Bom dia, Malek. Bom dia, Vini. Bom dia, Sempre Júlio. um prazer estar com vocês aqui, né? Terceiro programa que eu já estou fazendo.
E é sempre o mesmo frio na barriga e a mesma empolgação, né? Quer dizer que deu De- certo os outros, né, cara? A gente chamou de novo, né? Fica aí Se tô voltando é porque foi bom, É né? um ótimo sinal, né? O cara vem Isso. 3 vezes, é porque o programa é bom. Espero que seja muito bom aí, muito produtivo para todo mundo que esteja ouvindo, né? Eu achei muito legal também o QR Code da Nipur, então quem já for se interessando aí, quiser legal, conhecer um pouco mais, né? Agora que a gente está com a unidade física aqui em Lages, Perfeito. fique à vontade para passar lá e tomar um café com a gente. Legal. Isso é muito legal, porque a pessoa consegue ter toda a facilidade também na palma da mão, né? Consegue ter Isso. os aplicativos ali da XP Investimentos, mas isso é muito bom. Eu gosto, eu sou da época que, cara, sentar para bater um papo, para entender um pouquinho os investimentos, para entender o que está acontecendo, porque muita gente vai falar hoje aqui, mas a pessoa tem lá na sua carteira os seus investimentos, aquilo que é muito específico, as perguntas dela também, que às vezes não está contemplado no nosso programa aqui. A pessoa senta lá, conversa, tira dúvida, tem segurança para tomar decisão, né? Exatamente. A ideia é justamente essa, né? Municiar aí o cliente com todas as informações que ele precisa ali. E, claro, trabalhar a diversificação, fazer um terno sob medida para ele, né? De Uhum. acordo com o prazo e Perfeito. com aquilo que ele entende que é o melhor investimento para ele. Ô, Júlio, uma coisa que a gente sempre fala aqui no Pulso, a Nipur já é nossa parceira aqui há muito tempo, né, cara? Acho que já são aí 2 anos de parceria, se não mais. E a gente sempre associa a Nipur a XP Investimentos, que é aí, né, eu acho que é a marca que a maior parte das pessoas conhece, né? Que são aí pioneiros, né, nessa questão de tornar os investimentos uma coisa mais acessível para todo mundo, dá para dizer assim, né? Você pode falar um pouquinho sobre qual que é essa relação entre a Nipur e a XP, né? E também sobre a Nipur, né? Onde vocês estão, quais cidades vocês atuam, até porque a gente tem audiência aí, né? No Brasil todo e de repente a pessoa, pô, me interessei, quero me tornar também quero ser assessorado pela Nipur. Conta um pouquinho pra gente sobre essa relação da XP e onde a Nipur atua atualmente. Bom, a XP ela começou lá atrás, há 20 anos atrás, ali em Porto Alegre, né? E a ideia da XP foi justamente isso que tu comentou, né? Redemocratizar os investimentos para todo mundo, porque durante muito tempo isso foi algo elitizado, né? Não chegava aí na ponta varejo, digamos assim. Então a XP já está há 20 anos no mercado. Bastante tempo já, né? Sim, faz a gestão aí de 1 trilhão no Brasil e investimentos offshore, né? Que são fora do Brasil também. E a Nipur é um escritório que é credenciado a XP, né? Então utiliza a marca XP. Eles não gostam do termo parceiro, mas seria mais ou menos assim, tá? Entendi. E utiliza a plataforma da XP, né? Então hoje dentro da nossa plataforma a gente consegue chegar a mais de 600 parceiros entre bancos, instituições, fundos de investimento. Então a gente tem uma gama muito grande de produtos e serviços para oferecer para o nosso cliente. Isso se falando de XP, né? A Nipur, então, ela começou há 7 anos atrás, lá em Erval do Oeste, né? E chegou em Lages recentemente. Um pouquinho dos nossos números, né? A Nipur faz a gestão aí de 5 bilhões, sendo 4,5 aqui no Brasil e 500 milhões fora do Brasil. Foi eleita pela XP como o melhor escritório de investimentos do sul do Brasil no ano passado. E hoje é a 9ª maior operação da XP em todo o Brasil, né? Então são números aí bem consideráveis e a gente está só no começo, né? E eu acho legal quando você fala dessa coisa de tornar acessível, né, o investimento, porque eu lembro muito bem, né, dos meus pais, assim, na minha infância, quando eles falavam que investimento era poupança, né, e você não tinha outra opção. Eu lembro disso, assim, né? Se falava um pouco, talvez, em mercado imobiliário também, alguma coisa nesse sentido, mas você tinha que adquirir um imóvel, né? Você não tinha outra opção, como os fundos imobiliários que estão acessíveis hoje. Então, eu vejo, assim, que realmente é uma revolução muito grande causada pela XP, o que também veio trazer depois outros concorrentes no mercado, justamente porque foi muito inovador. Acho que antes o Vini ia falar alguma coisa de disrupção, Sim, e eu sim. acho que sim, acho que a palavra é disrupção mesmo, porque na época foi uma mudança realmente muito grande. Continua sendo, né? Eu, por exemplo, hoje tenho facilidade de acessar investimentos e coisas que eu, há alguns anos atrás, não compreendia, não sabia que eu podia investir nesse tipo de coisa. Eu acho que esse papel ele é muito importante. Ele muda uma sociedade, ele muda a forma como as pessoas enxergam o dinheiro, mas o fato é que as pessoas têm acesso, mas nem sempre têm informação. E eu acho que a gente está vivendo um momento, e o programa de hoje também é para falar um pouco disso, um momento de tensão. Porque a gente vê a economia mundial, vamos falar assim, né? As grandes economias, a economia mundial, num momento, né, difícil de desafios, né? E a gente precisa falar sobre isso, né? Talvez as pessoas até prefiram evitar esse tipo de assunto, mas a gente está vendo, né, a Bolsa no Brasil também com um desempenho ruim, né? A Bolsa está caindo, a gente percebe esses movimentos aí, o que é natural, e a gente queria ouvir de você um pouquinho, né? O que está acontecendo no mundo,
né? O que é esse cenário, o que a gente está vivendo agora, por que está causando esse rebuliço, né? E esse medo, né? No mercado financeiro. É uma pergunta muito legal, tá, Malek? E tudo isso começou, na verdade, lá com a pandemia, né? Pode-se dizer que a gente ainda está vivendo aí as consequências de uma pandemia e de uma guerra, né? Então, assim, o principal fator foi a injeção de dinheiro na economia, né? Então, o governo americano, 20% dos dólares em circulação foram imprimidos durante a pandemia. Então, foi um aumento considerável de dinheiro circulando e a conta ela sempre tem que fechar, né? Isso gerou mais inflação lá. Certo. Por que a gente está tendo todo esse rebuliço, né? Aqui no Brasil nós podemos dizer que nós somos os mestres aí da inflação, né? A gente já viu hiperinflação, sabe lidar muito bem com isso, né? Vai se ajustando ali no dia a dia, mas o americano não. Ele não sabia que os preços subiam lá para eles, né? Sempre se manteve muito estático, a taxa de juros era próximo de zero, tanto que lá nos Estados Unidos tem uma prática muito comum, né? De se financiar um imóvel, comprar ele, botar ele para alugar e com o aluguel desse imóvel ele pagar o financiamento e ele ia fazendo isso, montava um ciclo de imóveis que iam se pagando, né? Só que quando você tem um aumento da taxa de juros, isso não é mais possível, porque o teu custo também aumenta, né? Certo. Então, principalmente vem dessa estranheza aí do americano quanto à inflação e quanto à taxa de juros, porque é um mercado muito mais desenvolvido lá fora, principalmente o mercado financeiro e o mercado de capitais, sendo que para um americano não ter ações é muito difícil. Eles quase não têm renda fixa porque lá não pagava nada, né? Aqui no nosso caso é o inverso, digamos assim. Porque a gente tem mais momentos onde a renda fixa ela está num patamar aí interessante, satisfatório. Nos últimos 20 anos, só 2 vezes teve acima de 2 dígitos, né? Então, ali no impeachment da Dilma e atualmente. Mas sempre esteve num patamar acima do patamar americano. Então, isso vem muito com relação ao que a gente está vendo, né? Porque o que acontece lá reflete em todos os outros países. O Brasil tem uma vantagem, querendo ou não, que ele não tem a dívida atrelada ao dólar, né? A nossa dívida ela é toda atrelada ao real. Mas outros países têm a sua dívida atrelada ao dólar e quando o juro sobe lá, aumenta o custo desses países também, né? Então, o Banco Central americano ele está meio que numa dicotomia, vamos dizer assim. Porque se ele subir muito o juro, ele prejudica todos esses outros países e o mundo praticamente quebra, né? Porque o custo de todo mundo aumenta e a fuga de capital vai ser muito grande para os Estados Unidos. Inclusive, se isso acontecer, o dólar vai disparar aqui e em outros países, porque hoje o investimento mais seguro é o Tesouro Americano. Então, quando você alia a segurança com uma certa rentabilidade, digamos assim, você está casando um investimento perfeito. Então, isso é muito complicado. E, ao mesmo tempo, você tem uma inflação que está fora do controle lá. E qual que é o remédio dessa inflação? É a taxa de juros. Né? Então, o Jerome Powell lá, que é o tá numa sinuca de bico, como diz ele tá o brasileiro. Eu não queria estar no lugar dele, assim, né? Eles relutaram muito, né, Júlio, para subir o juro, né? Você falou da pandemia e tudo mais, e eles, talvez por, como você também falou, né, não saber lidar com isso, tão bem quanto países como o Brasil, América Latina, que estão acostumados com inflação alta, mas eu acho que eles também acreditaram, né, que poderiam reverter a situação de outra forma, né? E eu acho que também esse aumento de juro meio tardio aí também foi resultante disso. Agora a pergunta é, como vão também os negócios lá nos Estados Unidos, no sentido de que você falou ali, né, do juro alto daqui a pouco, as pessoas naquele ciclo dos imóveis, né, com investimentos ali muito bons, mas como que está a economia lá em termos de desempenho mesmo, né, em termos de produção, como que as pessoas estão lá? Porque se a gente tiver um cenário que é parecido com o Brasil, né, de juro alto, inflação, aumento de preço, perda do poder aquisitivo, demissões, né, eu acho que começa a ficar um cenário perigoso, né? O que acontece? Por que também está difícil lá fora? Porque, querendo ou não, a economia está aquecida ainda, de certa forma. O mercado de trabalho americano ele está muito aquecido. Então, isso é muito ruim para o Banco Central para que você consiga ter um controle dessa inflação. Porque se tem mais gente ganhando dinheiro, mais gente produzindo, mais gente comprando, vendendo, isso, de certa forma, pressiona a inflação. Então, o que o Banco Central ele precisa, qual que é o movimento que precisa ser feito? A economia ela tem que se desacelerar para que a inflação caia e, consequentemente, você corte os juros. Só que lá o movimento está sendo o oposto. Continua muito aquecido, né? Por isso que ainda fica mais complicado o papel. Tu citou muito bem ali a questão do Banco Central americano ter relutado bastante para subir, mas aí a gente fica no meio termo aí, né? Porque era muito novo para eles isso. Eles não entendiam, né, a questão da inflação, uma inflação mais intrínseca de certa forma, não era algo temporário como eles imaginavam.
Então, como eles nunca tinham vivido e não tinham essa experiência, eles acharam que poderiam passar tranquilamente, né? E o resultado foi o oposto. Ao contrário do Brasil, que começou cedo, né? Esse movimento aí de subida de juros, porque já previa essa Aqui não alta dá da para inflação. perder tempo, né? Aqui a gente Economia pequenininha e tal. Cara. não perde tempo, né? E aqui a gente é especialista em inflação, né? A gente sabe muito bem como é que funciona o ciclo, o que precisa ser feito, né? Tanto que o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central brasileiro, ele recebeu um prêmio, né, de melhor banqueiro central da América Latina, justamente pelo trabalho que eles vêm fazendo quanto à economia, quanto à gestão da taxa de juros. Agora, na troca de governo, né, a gente está vendo algumas outras sinalizações, né? Eu ia te perguntar isso, essa pressão para baixar o juro, né? Qual que é o risco disso? Como que você enxerga isso? Eu acho assim, um risco ele é bem pequeno, na verdade, né? Porque é aprovado em lei, né, que o Banco Central ele tem a legislação dele independente. Então, ele faz ali, qual que é a função dele? É trazer a inflação para dentro da meta e ele tem a total autonomia de utilizar qualquer mecanismo, nesse caso a taxa de juros, para que isso aconteça, independente do governo estar satisfeito ou não, Ou não né? com isso. Então, assim, existe um risco? Sempre existe um risco no Brasil, né? Como em qualquer lugar do mundo pode ser que aconteça isso, né? A gente viu isso na Turquia lá, o Erdogan, que é o presidente, ele destituiu o presidente do Banco Central lá porque ele achava que a taxa de juros estava muito alta e a inflação disparou. Então, o efeito, na verdade, quando você faz um corte precipitado de juros, o movimento é o oposto. Você dispara a inflação. Então, tem que tomar muito cuidado e por isso que o Banco Central está sendo muito cauteloso quanto a isso, né? Mantendo a taxa de juros. Agora, a gente já tem sinalizações para as próximas reuniões e ainda esse ano que a gente possa ter cortes de juros aqui no Brasil. Porque o mercado externo vem dando indícios, né? Principalmente ali quanto à questão dos juros americanos, que é um dos principais balizadores também, que a gente vai conseguir ter cortes na taxa de juros. Agora, se o governo continuar pressionando e não trazendo, né, uma âncora fiscal, tanto que o Haddad ali, ele, num primeiro momento havia falado que ficaria para abril, eles já anteciparam para essa semana, né? Então essa semana a gente já vai ter a divulgação. Então quando você tem isso também, já tem um alívio e o próprio Banco Central na ata falou, caso a âncora fiscal ela seja sólida e seja crível, né, factível de fazer, é muito possível que a gente já tenha cortes na próxima reunião. A gente falou bastante sobre a economia americana e as notícias ali de bancos quebrando e tudo mais. Tem uma série de coisas acontecendo também. Banco do Vale do Silício. Lá. A gente até noticiou isso em algum pulso, acho que na semana retrasada, né, Malik? E eu, desse bate-papo, que eu sou mais leigo, né, em economia, eu ainda tô iniciando os estudos nessa área e as minhas perguntas também serão mais leigas, mas acho que uma coisa que eu fico pensando assim, qual que é hoje, na opinião tua, Júlio, a dependência do mercado mundial ainda, né, em relação à economia dos Estados Unidos? Isso está começando a migrar para outras economias também? Ou ainda dá para dizer que não? Cara, se os Estados Unidos têm problema, o mundo todo vai ter problema certamente. Como que você avalia isso? Eu acho que hoje grande parte do mundo é bem dependente dos Estados Unidos, tanto que, como a gente comentou, a dívida desse país está atrelada ao dólar. Né? Então, isso por si só já reflete bastante dependência. Né? O que a gente tinha visto? Né? Tem um movimento agora dos países de tentar fazer aliados mais próximos, né? Isso eu quero dizer quanto ali à China, né? Muita coisa foi mandada para lá para ser produzida. Então, querendo ou não, você tem também uma dependência de muitos países da China, né? Só que lá é uma ditadura, uma autocracia, tá querendo ou não numa região mais afastada, então isso acaba complicando as relações comerciais, tá? Então, eu acho que a dependência hoje, ela tá muito atrelada aos Estados Unidos e à China. Então, o que a gente tinha visto, né, principalmente era algo que o Paulo Guedes falava muito, era de aliados mais próximos, assim. Então, você começar a fazer isso dentro de casa. O que aconteceu muito ali, saindo um pouquinho do contexto, né, ali com relação aos microchips, né, que teve toda aquela pressão a crise ali dos chips, em Taiwan. Taiwan hoje produz 80% dos microchips do mundo, né? E nunca foi dito ou não se é patrimônio da China ou não é. Então sempre fica aquela tensão. Então é muito perigoso quando você tem aí um monopólio, podemos dizer assim, em um único lugar de algo que todo mundo precisa, né? Então isso é muito perigoso. Então qual que é a ideia dos Estados Unidos vendo isso? Poxa, Taiwan está do lado da China. Qualquer momento eles podem invadir. Por que eu não faço isso dentro de casa? Procuro uma tecnologia. Claro que lá eles estão muito avançados quanto a isso, né? É o principal polo ali de microchips do mundo.
Mas o que os países estão tentando fazer? Estão tentando tirar essa dependência. Eu acho que é um movimento que vai começar a acontecer e eu acho que esse movimento agora de taxa de juros da economia americana está balançando, né? Claro, eu quero deixar bem claro que é muito resiliente a economia americana e não tem risco de quebra mundial, né? Mas a gente sabe que períodos de turbulência todo mundo passa, inclusive a maior economia. Sim. Então, eu acho que esse movimento vai acelerar, vai trazer mais para a mesa, digamos assim, essa questão dos países fazerem isso dentro de casa, com aliados, começar a trazer isso mais próximo. Muito legal. A gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente tem que falar um pouquinho também o que muda para você, ouvinte aí, né? Para você que está ouvindo, o que você tem que fazer, quais são os movimentos, né? Vamos voltar um pouquinho para o Brasil aqui, falar sobre o dinheiro aqui no Brasil e o que você pode, deve, né? Quais são as opções que você tem aí para os seus investimentos, para o seu dinheiro também. Fica ligadinho, a gente já volta com o Pulso. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com o Júlio César Seber, assessor de investimentos e sócio da Nipur Finance, falando sobre economia. No primeiro bloco a gente já falou sobre o cenário econômico aí mundial, sobre alguns itens que estão impactando muito, juros americanos, sobre guerra, o pós-pandemia, e agora a gente vai ingressar um pouco mais aí no Brasil e nos investimentos aqui no país, o que você tem que cuidar com o seu dinheiro. Júlio, dentro de todo esse movimento que você falou, né, gera vamos dizer assim, um certo desconforto para as pessoas, porque a gente vê o Ibovespa performando mal nas últimas semanas, a gente vê uma queda dos índices, vê alguns fundos também imobiliários ali com problemas, com dificuldades também, anunciando que não vão poder pagar os dividendos agora, acho que nos próximos meses, e aí as pessoas ficam preocupadas com isso, né? Eu acho que é difícil ter o acesso à informação, o que fazer nesse momento com esses movimentos que estão acontecendo, esses movimentos do dinheiro. Até porque tu falou também que o juro nos Estados Unidos está alto, uma economia forte, daqui a pouco o pessoal começa a botar dinheiro lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Tanto que a XP ela fez agora a abertura do mercado internacional, que é a plataforma onde o investidor da XP consegue ter acesso aos investimentos americanos. Então, dentro de casa, né, caso o cliente venha abrir conta ali na corretora, ele consegue fazer qualquer investimento dentro do Brasil e qualquer investimento fora do Brasil. Inclusive nos títulos do Tesouro Americano, que, como eu falei, são os mais seguros do mundo e estão pagando uma taxa bem interessante, né? Porque o juro lá está subindo de forma bem acentuada. Então, assim, tu comentou muito bem a questão do Ibovespa e dos fundos imobiliários. Essa questão de renda variável está sendo mais afetada por conta dos juros, por alguns motivos, né? Primeiro, você tem uma fuga de capital muito grande. Então, o que o investidor tem feito, né? Ele tem olhado a relação risco-retorno. Poxa, hoje o meu retorno está sendo quase 14% ao ano, sem risco. Então, por que eu vou deixar meu dinheiro numa ação, no fundo imobiliário, certo, se eu tenho um risco muito grande? Então, esse é o primeiro movimento. O juro, ele impacta também na ponta do crédito, né? Então, quando a empresa ela vai no banco e ela quer tomar um crédito para fazer um investimento, para ampliação, o que ela vê? Que o custo dela está maior. E não tem jeito. Quando você aumenta o custo aqui na base, tu precisa repassar na ponta e às vezes tu não consegue. Então, tu abre mão da tua margem. Quando tu lucra menos, tu não consegue distribuir a mesma coisa que você distribuía. Não é um momento de investir em ações? Não acho também, tá? Eu acho que uma carteira diversificada comporta todos os ativos, né? E depende do objetivo também, Exato. né? Exato, tá num excelente Prazo, ponto de né? entrada. A gente sempre fala assim, que o mercado de capitais é o único mercado que quando tá em promoção ninguém quer. Ninguém quer comprar quando tá em promoção. Então o Verdade. Ibovespa rompeu os 100 mil pontos, caiu para 90 mil, todo mundo criou aquele caos, aquele pânico e ninguém entrou comprando, né? Todo mundo espera para subir, para bater 120 mil pontos quando tiver numa alta. Não, agora é hora de entrar, né? Então, o que a gente tem visto é que estão tendo muitos pontos de entrada, né? Mas quase ninguém está aproveitando por conta dessa relação de risco-retorno, tá? Acho que as pessoas ainda ficam com medo que caia mais, né? Que Sim. quebre os negócios. Sim. Assim, eu ainda escuto muito quando você está na rua conversando com as pessoas, né? Agora acho que foi as lojas Marisa anunciaram que vão fechar algumas lojas, né? Então o pessoal olha, por exemplo, as notícias do varejo, que é um segmento que está muito afetado, né? E obviamente muito afetado nesses momentos de crise, de desafio, né?
mas a gente vê um movimento também de Big Techs que a gente também anunciou no Pulso aqui. Então acho que o pessoal fica com medo, vai quebrar tudo, né? Vai quebrar a Apple, vai quebrar a Microsoft, vai quebrar as lojas Marisa e eu não quero ter o meu dinheiro em ações, quero ter o meu dinheiro debaixo do colchão. Acho que volta um pouco ainda naquela questão emocional também, né? Totalmente. Investimento em ações, pode-se falar, qualquer investimento está atrelado principalmente ao psicológico da pessoa, né? Então, se você não tem estômago, não tem por que investir em ações, né? Se você não tem essa consciência de que o pensamento e o teu horizonte tem que ser de longo prazo, não faz sentido você investir em ações. Tem outros meios, outros veículos que vão ser mais interessantes para você. Por quê? A empresa ela não vai fazer um grande negócio do dia para a noite. Ela não vai crescer, não vai abrir unidades, não vai vender mais do dia para a noite. Então esse é um movimento que demora, naturalmente, né? Só que o que o investidor ele vê? Né? Ele vê que está caindo, que ele está perdendo, entre aspas, dinheiro. Sendo que ele não está até o momento que ele vende. Se ele vender agora com Se ele uma vender queda, com prejuízo, ele realizou esse prejuízo, Realizou ou prejuízo. seja, ele perdeu. Se ele não vendeu, ele ainda não perdeu nada. Certo. Porque nada impede da empresa subir 5% no dia seguinte e ele Sim. voltar ali pro 0 a 0. Vou dar um digamos assim. exemplo do meu carro. Eu tinha um carrinho, o New Fiesta, eu comprei ele por R$41 mil. Né? Na época eu comprei, fiquei 13 anos com o carro. Chegou um momento que ele estava valendo 28 mil. E aí eu disse, né, vendo, não vendo, troco de carro, não, vou segurar. Aí teve aquela mudança dos preços ali do carro, seminovos com alta valorização. Eu só realizei o prejuízo quando eu vendi ele por 38. Pô, mas 13 anos depois, né? Então eu acho que exemplifica um pouco isso, né? Exato. Ele estava valendo 28, eu esperei, não vendi, depois eu vendi ele por 38 no momento oportuno. Claro que o mercado de automóveis foi algo muito atípico, né? E tu trocou por um veículo melhor também, né? Sim, Então, mas falando em ações, eu acho que a questão é um pouco essa. Dá para esperar os preços, né? a lógica é a mesma, entendeu? Se você acha que tem algo melhor no mercado, alguma empresa que está mais descontada, que vale a pena tu realizar o teu prejuízo, zero de problema. Né? Tem que entender o caso a caso. Tu trocou de carro porque você queria algo melhor. Queria um carro que tivesse Sim. mais conforto, fosse mais potente, e ali tu acabou abrindo mão, naquele momento, de uma perda temporária. Só que nesse carro novo você vai ter uma valorização também. Sim. Né? Então tu vai acabar compensando dessa mesma forma. Eu enxergo o mercado de ações da mesma forma. Que se o cliente ele não vender, nesse caso, a ação em prejuízo, ele não realizou o prejuízo, ele não teve uma perda nesse caso. Ele só vai perder de fato quando ele ir lá e vender o dinheirinho dele. Bacana. Ô, Júlio, tem uma... Vocês falando assim, eu fico pensando, né, que por mais que tenha, né, assessoria ali de vocês, existe ainda a tomada de decisão. Ela vai ser do investidor. O investidor é que vai dizer assim, vocês vão apresentar lá uma sugestão, o investidor vai dizer, não, eu quero fazer dessa forma, eu quero colocar um pouco nesse fundo, outro pouco naquele fundos imobiliários, renda fixa, etc, né? Fico pensando, cara, o que eu devo analisar? Porque, vamos lá, a gente vê as notícias, daí daqui a pouco, pô, surgiu lá uma criptomoeda fantástica que valorizou 200% de um mês para outro. Aí, daqui a pouco, a gente vê lá uma Marisa ou qualquer outra empresa de varejo tradicional que está despencando. Até que ponto eu devo analisar historicamente, né, as coisas para tomar essas decisões? Porque se você parar para analisar, imóveis ainda continua sendo, na minha opinião, um bom tipo de investimento. Aqueles investimentos mais tradicionais, eles ainda são assim os mais seguros, é para dizer assim. O que você acha que é importante o investidor estudar para tomar esse tipo de decisão? Ótimo. A gente sempre leva em consideração para levar e para apresentar o estudo para o cliente qual que é o prazo dele e qual que é o perfil dele. Né? E a gente sempre trabalha e sempre vai defender a tese da diversificação. Excelente, o mercado imobiliário é extremamente resiliente, você tem ótimos mecanismos para fazer esses investimentos, então tu pode comprar um imóvel na planta, pode investir em fundos imobiliários que vão te dar dividendos mensais, tu tem N formas de fazer esse investimento, e eu acho que é super válido. Então a gente sempre vai defender essa diversificação. O que o cliente tem que observar na hora de fazer ou na tomada de decisão, né? Eu também entendo que uma empresa é um investimento extremamente seguro, né? Você vai comprar uma ação da Klabin, a Klabin não vai sair daqui do dia para a noite, não vai quebrar do dia para a noite, ela vai continuar vendendo, vai continuar produzindo. Klabin, claro, foi só um exemplo, né? Não é uma recomendação de compra, mas é uma empresa aqui da nossa região, a gente vê o número de pessoas que ela emprega, que ela gera renda. O tempo que está no mercado. Exato, o que ela traz para a comunidade, né? A Klabin, As inovações, a pegada sustentável, tudo acho que isso. numa análise mais fundamentalista, eu acho que daí impacta muito esses itens na decisão. Exato, né? exato. Então, assim, não dá para dizer que a ação é risco nesse caso, né? Agora, quando você entra na seara ali da criptomoeda,
eu já começo a... Claro, se o cliente tem o apetite a risco, eu acho que faz total sentido, né? Mas existem algumas... falta informações sobre criptomoedas que me deixam um pouquinho com o pé atrás, né? A gente viu um movimento agora, recentemente, do Bitcoin disparando, né? Começou a subir muito. Por quê? Depois que o Silicon Valley quebrou, o que o investidor pensou? Poxa, a gente está com... O sistema financeiro está colapsando, né? Então, por que você teve essa fuga para o Bitcoin? Primeiro, ele é descentralizado. Ele não tem nenhum envolvimento, não tem nenhuma legislação sobre ele. Não tem regulamentação, não vai vir o governo da Turquia, que nem você falou, lá dar um canetaço e tirar alguém lá. Não tem como. Até agora não vai vir a Dilma, nem o Haddad canetear o negócio. Apesar tem esse risco. de estão tentando fazer isso, né? Às vezes. Eu acho que vão tentar sim, mas ainda é algo que não aconteceu. Esse é o fato, né? Então, assim, você foge para investimentos mais seguros, entre aspas, descentralizados. Você consegue tirar ali numa wallet e deixar guardado ali dentro de um pendrive. Você vai guardar 100 milhões de reais em bitcoins num pendrive. Então, hoje é um investimento, querendo ou não, seguro nesse sentido. Mas vai dormir abraçado com o pendrive. Só não pode perder e esquecer a senha, como já teve casos, né? Tá. Mas assim, qual é a falta de informações, né? A gente viu que foi um movimento, principalmente, de fluxo de capital, né? Então saiu dinheiro dos bancos, desses investimentos mais seguros lá fora, e entrou muito dinheiro no Bitcoin. Como pode começar a cair hoje? E o que vai explicar esse movimento? Provavelmente uma saída, uma fuga de capital nesse sentido, né? Então a gente sempre fica muito refém dessas informações com relação às criptos, porque elas podem subir e podem cair meio que sem uma razão justificável, né? Então, por ser descentralizado, tem muitos atores ali que podem influenciar também, né? Exato. E outro ponto muito interessante é que a cripto ela não pode ser observada como um investimento. Ela tem que ser analisada como uma reserva de emergência ou uma reserva de valor. É a mesma coisa se você estiver comprando dólar. Você está comprando dólar por quê? Porque é seguro. Se tu for comprar uma criptomoeda, compre visando no futuro a gente ter modificações que possam ali ser utilizadas como uma moeda corrente. Entendi. Agora não comprem no aspecto de investimento, porque é muito provável... Mas eu escuto muito, eu acho que isso que você falou é bem esclarecedor, porque existe uma confusão um pouco grande sobre qual é o objetivo da pessoa e sobre quais ativos ela pode utilizar para aqueles objetivos. E aí o que eu vejo? Me parece que o brasileiro assim mistura um pouco as coisas. Um dia eu estava conversando sobre investimento e o pessoal começou a falar de criptomoeda e daqui a pouco estava naquelas apostas de jogos de futebol misturado. Os bets. No mesmo assunto, como investimentos, bets lá, né? Sim. Como investimento, eu tô investindo nisso. Daí eu fiquei pensando, cara, investindo. Ou seja, o cara tá apostando em criptomoeda, tá apostando em corrida de cavalo, né? No em jogo de rinha de futebol. galo, jogo de futebol, e tá achando que é Jogo do bicho, investimento. sim. Eu acho que isso é perigoso. Eu acho que vem um ponto de educação financeira aí. Porque quando você falou, por exemplo, o criptoativo, no caso Bitcoin ali, ele é uma moeda, então você vai trabalhar com ele como se fosse o dólar, como se fosse uma moeda, né? Como se fosse uma reserva corrente ali. Então, eu acho que é importante você trazer, eu acho que um pouco de informação sobre isso, Júlio, porque eu ainda acho que o brasileiro acaba apostando nas coisas e não investindo necessariamente. Sabe, mano, é que a gente tem visto muitas coisas agora num período mais turbulento, né? Principalmente essa questão de apostas, né? Mas o pessoal tem, assim, um pensamento de conseguir um dinheiro fácil sem ter o conhecimento que precisa para fazer aquele investimento, né? Então você pergunta ali para aquele pessoal por que eles investiram em Bitcoin, eles não vão saber explicar. Eles vão dizer que é porque vai subir em algum momento. Tem dois fatores, né, Júlio? Um deles é a questão da manada, né? Efeito manada. Exato. Todo mundo começa a fazer, vai lá e faz. E tem outro que é uma característica do ser humano, que é fazer o mínimo de esforço e ter o máximo de resultado, né? Exato, Que é uma exato. questão de... É a busca pelo dinheiro mais fácil, Exato. a busca pelo melhor investimento. Qual que é o pulo do gato agora? A questão é que você nunca vai acertar. Pode acertar uma vez, mas você não vai conseguir acertar continuamente, né? Você tá na mesa do cassino, Exato. né? Você tá ali no jogo e o jogo pode mudar a regra a qualquer momento. Tanto que se o governo falar, não, nós vamos regularizar aqui as criptomoedas, o Bitcoin, o Ethereum, enfim, qualquer outra criptomoeda, agora ela pertence e será centralizada pelos órgãos ali financeiros. Ah, vai despencar. Vai mudar totalmente a regra do jogo. Qual que era outro ponto, só para finalizar aqui, Vini? A gente tem visto muito investimentos com retorno garantido, tá? Isso eu queria trazer um ponto de atenção muito grande, né? É muito complicado essa questão de investimentos com retorno garantido, porque nada é garantido, para começar. Sim. Tanto que a Selic ela vai cair ou vai subir nos próximos
2 meses, né? Dependendo da reunião do Copom. Então, Júlio, e muita gente fala, né? Tem o medo daquele confisco da poupança que houve no governo Collor, né? Então o pessoal também tem medo, às vezes, de alguns ativos, né? De renda fixa também, por conta, tem medo que o governo vá lá e pegue o dinheiro, né? Sim. Então, o risco disso acontecer real, para mim, é pequeno. Não né? tem risco. É um risco mínimo, mas, tipo assim, as pessoas levam isso em consideração. Tem o improvável e o impossível, né? Então, Sim, nada é impossível. claro, né? nada é impossível, né? Deixando bem claro. Mas o que aconteceria? Vamos trazer para um exemplo na prática aqui. Se o governo confiscasse a poupança ali, provavelmente você teria saques em massa, né? Você teria, todo mundo saberia que isso iria acontecer e você teria esse resgate, essa saída de capital dos bancos. O banco ele não tem o teu dinheiro ali. Se você tem 1 milhão no banco e você precisar, né, esse dinheiro está aplicado ali e você precisar antes do prazo, o banco vai ter que fazer algum manejo ali para poder providenciar essa liquidez para você. Sim. Agora, se o Vini, o Malek e o Júlio, todo mundo começar a sacar o dinheiro, o banco vai ter o que para trabalhar? E como que ele vai te pagar se o teu dinheiro está emprestado para outro, né? Então, existe ali até um conflito de interesses, porque não é do interesse do banco que o governo confisque nada e nem mexa nessa regra. Por quê? Porque isso é extremamente prejudicial para todo o mercado, até mesmo para o próprio governo. E a questão da legislação que mudou, né? Ali do governo Collor, você teve muitos avanços na parte política, mas, lembrando mais uma vez, nada é impossível, mas é muito, muito, muito improvável. Ô, Júlio, pegando nessa linha, tem uma frase lá do pessoal do Faria Lima, lá, Faria Lima Elevator. Excelente, né? página, tá? Os bancos precisam da sua confiança, porque na verdade eles não têm o teu dinheiro, né? Exatamente. Na verdade eles vão anotando. Eu peguei tanto do Júlio, emprestei tanto pro Vini, peguei tanto, mas na verdade o dinheiro Exato. ninguém sabe onde tá. Tá tudo no caderninho, né? Tá tudo no livro caixa ali, tá É. tudo anotado, né? É até algo que aconteceu recentemente com o Silicon Valley Bank, né? É claro que o lastro deles, ou seja, o caixa do banco, eles fizeram um investimento muito ruim. Eles fizeram um investimento pré-fixado quando o juro estava subindo. Então eles pré-fixaram ganhos ali a 2% e hoje a taxa de juros lá fora está em 5%. Nossa. Então, quando você tem essa inversão de taxa, o teu valor aplicado ele cai, obviamente, Certo. né? Então se tu comprou por 1.000 ali quando estava 2, quando está 5 não vale mais 1.000. Vale ali 500, 400. Sim. Então o banco perdeu muito dinheiro nessa jogada. E não soube fazer isso muito bem. E é um banco que estava atrelado com startups também, Exato, que envolve exato. risco, né? Tá em investimentos de risco, né? De alto risco. Então, assim, também esclarecendo pro pessoal, né? Não tem um risco de um colapso, assim, de se alastrar aqui pro Brasil. Primeiro porque os bancos sabem muito bem lidar com taxa de juros e com inflação. Então, fiquem bem tranquilos, porque o investimento caixa do banco, nesse caso, para provisionar a liquidez ali, tá tudo em título do governo de liquidez diária. Então não tem o risco que teve no banco americano. Perfeito. A gente já está chegando no final do bate-papo aqui, pena não ter mais tempo, mas já faço um convite para ti, Júlio, ou para a equipe Nipur aí, para a gente falar um pouquinho sobre análise fundamentalista. Foi um termo que o Malek comentou ali. Legal. E eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas, cara, o que é uma análise fundamentalista, onde você pode olhar, porque, pô, tem, principalmente nesse universo de criptoativos, aí tem muita informação, tem muito lugar para você estudar, e nem sempre a informação ela está original ali, né, da forma que deveria. E, claro, também o que eu devo analisar para fundos de imobiliários e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí numa próxima oportunidade. Acho que é importante, cara. Acho que é um papo bem legal. Dá para falar análise técnica, análise fundamentalista, Com trazer certeza. um pouco isso, porque o brasileiro também é a mesma coisa que a gente falou da aposta, né? Uhum. Ele vai lá e diz assim, agora tá despencando, vou comprar, vou vender amanhã, ou vou apostar que vai cair mais. É aposta, né? O cara não analisou nem de forma técnica, nem de outra forma. Tanto que a gente investimento. tem a velha frase que a bolsa é cassino, né? Não é cassino. Não é, De exatamente. fato, algum é cassino. Todos os movimentos eles têm que ser extremamente pensados, né? Perfeito. E uma ação ela pode estar caindo por duas razões, né? Por que a Americanas caiu? Porque tinha fraude. Uhum. Ela tá barata. Tá barata. Mas a que preço Mas você que ela quer? foi? Mas por que ela caiu, né? Uhum. Então, quando você consegue fazer essa análise mais profunda, seja técnica, seja fundamentalista, seja você olhar N indicadores que as ações elas Bacana. dão pra gente, você tem mais informações e tendo informação, você tem total capacidade aí de fazer o melhor investimento. Agora, olha Bacana. só, se você não sabe fazer uma análise técnica, uma análise fundamentalista, nenhum tipo de análise, não tem muita noção, não faz o menor sentido tu aplicar o teu dinheiro sem conversar com o pessoal da Nipur.
Não faz o menor sentido. Porque, tipo assim, Verdade. você não sabe o que tá fazendo. Essa é a verdade. Você tá dando um chutão ali, né? Então, se for para errado aí, então deixa lá na renda fixa mesmo, que tá o juro mais ou menos. Então, se for para você fazer sem saber, deixa lá na Selic, então. Mas eu te recomendo, é o que eu faço, o Vini também faz. Se quiser, eu abro aqui, ó, a minha conta da XP aqui para mostrar para você. Faz um Pix também? Não, Pix eu não faço. Nossa assessoria, a gente está muito contente com isso, não só pelos resultados, mas principalmente para a gente saber que está com uma empresa que é o melhor escritório de investimentos aqui do sul do país pela XP Investimentos. Júlio, tuas considerações finais aí. Poxa, eu agradecer mais uma vez aí o convite. Fico muito feliz sempre que a gente pode vir aqui ter um debate de qualidade, levando informação para os ouvintes, né? Como vocês muito bem comentaram, caso o pessoal queira conhecer mais sobre o universo de investimentos, querer entender um pouco mais, montar uma carteira, um terno sob medida, de acordo com o seu perfil, qual que é o meu prazo de investimentos, o que eu tenho de objetivo no meu longo prazo, quais são os melhores mecanismos para que eu possa fazer isso. Se a minha preocupação é a minha sucessão, é o meu planejamento, hoje na Nipur a gente consegue fazer tudo isso para o nosso cliente com o objetivo e com aquilo que ele precisa. Então, convido quem puder passar no nosso escritório, tomar um café com a gente, Oi, tá passa lá bonito, tá legal lá, hein? pra gente conversar e quem sabe ali montar uma estratégia de acordo com aquilo que você acredita. Muito legal. Júlio, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aí pelo Pulso. Continua seguindo a gente aí, né? Ativa o sininho das notificações, fica com a gente nas redes sociais. Comenta aí também, né, o que você achou do programa, qual dúvida que você ficou também. né? Traz as dúvidas que a gente faz um programa com o Júlio, com o pessoal aí. Quero mandar um abraço lá pro pessoal da Nipur, pro Augusto também, pra Aline também, estão com os pequenininhos Estão cuidando lá do agora. bebê. Estão com desafio, mas para toda a equipe aí que faz um ótimo trabalho. E a gente agradece também aos apoiadores do programa, a Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, o Clube de Negociadores, segue o Pulso nas redes sociais e, claro, assiste esse episódio também no YouTube aí, no Spotify. É Spotify? Spotify. Ah, É tá. Spotify. Tô aprendendo a falar agora. Valeu, Sou galera. um brasileirão Spotify. Até mais, semana que vem tem mais.